Olá! O tema do meu projeto de pesquisa referente à aula de metodologia aplicada à contabilidade é como aumentar a responsabilidade das auditorias no combate à corrupção contábil. O auditor tem grandes responsabilidades na identificação de fraudes. Ele conhece as técnicas administrativas e de contabilização muito bem, e ao auditar relatórios e balanços, ele é apto a identificar falhas. Porém, hoje em dia, muitas auditorias são desvinculadas às empresas e, por isso, é difícil para o profissional ter acesso a todas as informações necessárias para confirmar com toda certeza se houve ou se há uma falha. Além disso, tecnicamente, não é responsabilidade da auditoria identificar, por exemplo, desvios ou pagamentos de propina. A auditoria precisa apenas averiguar a validade da apresentação das demonstrações contábeis. O objetivo da minha pesquisa é, portanto, mostrar que os auditores são aqueles com maiores perspectivas para a identificação, para a denúncia e correção de atos corruptos referentes à contabilidade. Mostrar que são necessárias leis que deem maior acesso aos profissionais às informações sobre as empresas e que também coloquem neles maiores responsabilidades. O meu referencial teórico é uma resolução do CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade de 2013, que fala justamente sobre a responsabilidade do auditor em relação à fraude. Apesar deles falarem sobre a ética e sobre todos os princípios que o auditor deve seguir e toda a tentativa que ele deve ter para ir contra todo ato de corrupção e conseguir diferenciar o que é um erro do que é realmente uma falha, ou seja, do que foi um erro de contabilização, um erro contábil, do que uma falha, um ato realmente corrupto, eles dizem que a principal responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude é dos responsáveis pela governança da entidade e da sua administração. A minha pesquisa busca justamente romper com essa opinião do CFC de que os principais responsáveis pela identificação de fraudes são os diretores e coordenadores e governantes da empresa. Dado que muitas vezes são eles mesmos que estão envolvidos nas fraudes e em atos corruptos, é necessário que um outro órgão, como uma auditoria, venha fiscalizar e tentar e tomar responsabilidade também por tudo o que acontece na empresa. O tema da pesquisa é de extrema relevância e importância dada a situação política e judicial que o nosso país enfrenta. O exemplo que melhor ilustra a situação vivida no país é a empresa Petrobras, que por meses foi incapaz de publicar o seu balanço. Ela é alvo de investigações justamente por fraudes, corrupção, questões contábeis, questões fiscais. E uma questão que foi muito levantada, muito discutida quando tudo isso aconteceu foi como os auditores não viram isso antes, como tantos balanços foram aprovados, como isso não foi averiguado anteriormente. Como referência, eu usei principalmente esse caderno que saiu no jornal Valor Econômico no dia 25 de setembro de 2015 sobre o assunto. É um especial sobre transparência contábil. Aqui dentro estão a maioria das matérias que eu usei para pensar sobre o assunto, mas a seguir estão todas por completo, todas as matérias que eu usei como referência e todos os textos que eu usei como referência para a pesquisa. Essa maior responsabilidade sugerida pela minha pesquisa pode ser através de leis legislativas, pode ser através de pronunciamentos, medidas de pronunciamentos em relação que dizem respeito aos auditores, às auditorias, aos contadores, enfim, normas que estabeleçam um compromisso dos auditores. A pesquisa do tipo qualitativa é aquela que não se preocupa com números, mas sim com relação ao aprofundamento e de como ela será compreendida pelas pessoas. Os pesquisadores que utilizam esse método procuram explicar o porquê das coisas, explorando o que necessita ser feito sem identificar os valores que se reprimem à prova de dados, porque os dados analisados por este método não estão baseados em números. Portanto, além de qualitativa, a minha pesquisa é também descritiva, pois as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população.